Nessa aula nós vamos estudar a modulação por amplitude de pulso em banda base, que pode ser vista como um tipo especial de código de linha, que tem várias aplicações, dentre elas as redes locais sem fio, Ethernet de alta velocidade, e também como parte intermediária de processos de modulação digital diversos. A modulação por amplitude de pulso, PAM, ela está denotada no nosso livro como MPAM, onde o M, o primeiro M, significa em inglês memory ou multilevel, né, que a gente poderia traduzir por M-ário, é uma maneira aportuguesada, digamos assim, quando a gente fala binário, ternário, quaternário, né? Então o 2, o 3 e o 4 aí, sendo o M, a gente diz que é um sistema M-ário. Então, a gente poderia traduzir a sigla MPAM como modulação por amplitude de pulso M-área, ou modulação por amplitude de pulso multinível. Basicamente, a gente tem duas formas de implementação de um sinal PAM. A gente viu ambas de forma bastante resumida em aulas passadas. Uma delas é quando a gente tem um sinal analógico, a gente amostra esse sinal analógico e a gente converte as amostras desse sinal analógico em pulsos retangulares cuja amplitude corresponde à amplitude da amostra. Então, esse seria um sinal PAM representando uma sequência de amostras. Essa utilização ou essa aplicação da modulação por amplitude de pulso é menos utilizada na prática. A que é mais utilizada, que é a que nós vamos estudar nesse momento do nosso curso, é aquela em que a gente tem bits de informação sendo convertidos por meio dessa modulação por amplitude de pulso em um sinal com múltiplos valores de amplitude. Esses bits, eles podem representar uma informação originalmente digital, mas também podem representar uma informação analógica, se eu tiver aqui antes um conversor analógico digital. Então eu poderia ter essa informação analógica em azul, passando pelo conversor analógico digital, gerando bits na sua saída, e esses bits sendo convertidos num sinal MPAM, que é parecido com essa forma de onda que está sendo mostrada aqui nessa figura, que é justamente o tipo de forma de onda que nós vamos estudar a partir desse momento. E esse segundo tipo de forma de onda, ou essa segunda aplicação de um sinal MPAM, é que é mais utilizado na prática, como eu disse, por exemplo, em redes locais com fio, redes Ethernet de alta velocidade, e também como parte intermediária na implementação de modulações digitais. O assunto corresponde ao capítulo 2 do nosso livro-texto, e a gente começa interpretando essa figura 2.1.
Então, nessa figura eu tenho uma sequência de bits de informação, 1, 0, 1, 1, etc. E essa sequência de bits de informação está sendo convertida em um sinal que, nesse exemplo, é um sinal 4PAM, ou seja, lembrando, né, esse número 4 aqui é o M, que é o número de níveis que esse sinal PAM contém. Percebam que eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4 níveis de amplitude diferentes. E qual é a ideia? Se eu tenho 4 níveis de amplitude diferentes, significa que cada amplitude pode representar, pode transportar, pode simbolizar, essa última palavra é mais adequada ao que nós estamos estudando. Então, se eu tenho 4 amplitudes, cada amplitude pode representar, pode simbolizar 2 bits. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Ou seja, 2 elevado ao número de bits, vamos chamar de n, é igual a m. Então, percebam que os 2 bits 1 e 0 estão sendo representados aqui por um pulso de amplitude 0,5 volts e duração que nós vamos chamar de T. Os bits 1 e 1 estão sendo representados por um pulso de amplitude 1,5 e também duração T, mesma duração. E assim por diante. 0, 0 é representado por um pulso negativo, de amplitude menos 1,5. 1 novamente, portanto, pulso positivo de amplitude 1,5. 0, 1, pulso negativo de amplitude menos meio. E assim por diante. 1 e 0, amplitude meio. 0, 0, amplitude menos 1,5. 1 e 0 novamente, amplitude meio. 0, 0, menos meio, novamente. E 1 e 1, 1,5. E esse, como eu disse, é um sinal 4PAM pelo fato de ele ter 4 níveis de amplitude. Muito bem. O número de bits que foi agrupado na sequência de bits de informação para definir um pulso, ou para definir uma amplitude de pulso, a gente chama de símbolo. Então, um símbolo nessa forma de onda de cima contém 2 bits. Esses 2 bits são representados, como eu disse, por um pulso com uma determinada amplitude. E esse pulso com essa determinada amplitude também é chamado de símbolo. Então, esse símbolo, como o nome indica, ele simboliza, ele representa 2 bits. Então, na forma de onda de cima, eu tenho um símbolo representado por 2 bits, ou correspondente a 2 bits. Nesse exemplo específico aqui eu tenho os bits 0 e 1, representando esse símbolo. Aqui eu tenho 1 e 0, aqui eu tenho 1 e 1. Então, eu tenho pares de bits aqui que são
símbolos. E na forma de onda de baixo eu também tenho símbolos, só que esses símbolos são pulsos que representam os símbolos de cima. Esse conceito de representar bits por pulsos, ele poderia ser generalizado da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho uma forma de onda representando os bits de informação assim. E suponham agora que eu defina um símbolo por meio de 3 bits, ou seja, um conjunto de 3 bits. Só colocar as divisões aqui para a gente identificar mais facilmente. Um conjunto de 3 bits agora representa um símbolo. Então, 101 é um símbolo, 100 é outro símbolo, 010 é outro símbolo, 100 é outro símbolo e assim por diante. Ora, como eu tenho o agrupamento de 3 bits definindo o símbolo, significa que a forma de onda PAM agora será um 8PAM. Por que 8? Porque 2 elevado ao cubo dá 8. Ou seja, vamos tentar desenhar mais ou menos aqui qual seria a forma de onda do sinal 8PAM. Então, os bits 1, 0 e 1 seriam representados, por exemplo, por essa ou por um pulso com essa amplitude. Os bits 1, 0, 0 por uma outra amplitude, digamos que seja essa. Os bits 0, 1, 0 por uma outra amplitude, digamos que seja essa. Os bits 1, 0, 0 por outra amplitude, digamos que seja essa. E assim por diante. 0, 1, 0. Acho que eu não tenho nenhum anteriormente, então mais uma amplitude. Digamos que seja essa. Etc. 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que seja essa. Aqui eu tenho uma amplitude, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2 das 8 possíveis amplitudes que esse sinal 8PAM poderia ter. Mas eu poderia ter também a seguinte situação. Uma outra forma de onda aqui, da seguinte maneira, representando cada bit individualmente. Então eu olharia agora bit a bit para definir um símbolo. Então eu teria uma amplitude para representar o bit 1 e outra amplitude para representar o bit 0. Apenas 2 amplitudes, portanto isso seria referente ao sinal 2PAM. E assim por diante.
dá para perceber que esse sinal 2PAM que eu acabo de desenhar é justamente um código de linha que nós vimos na aula passada chamado de NRZ bipolar. Então, um NRZ bipolar é um código de linha equivalente a um sinal 2PAM. Então, nós vimos no livro um sinal 4PAM, porque ele tem 4 níveis. E aqui no nosso quadro negro, um sinal 2PAM, porque ele tem 2 níveis, e um sinal 8PAM, porque ele tem 8 níveis, sendo que essa forma de onda que eu desenhei está mostrando apenas 6 dos 8 possíveis, porque nós não desenhamos outros bits aqui para que a gente pudesse completar os demais níveis do 8PAM. Vamos olhar agora para a duração do pulso 2PAM. Percebam que o pulso 2PAM, ele dura, vamos genericamente chamar de T, e esse T nitidamente vale TB. Ou seja, o símbolo, que é o pulso que representa uma determinada quantidade de bits, no caso do 2PAM, ele dura a mesma duração do bit. Por quê? Porque é um símbolo aqui simboliza um único bit. Pulso positivo representa o bit 1, pulso negativo representa o bit 0. No 4PAM, percebam que um pulso dura o equivalente a 2 bits. Então, nós poderíamos dizer que o nosso T aqui é igual a 2 TB. E no 8PAM, nitidamente dá para perceber que um pulso dura 3 TB. E com isso a gente consegue, ou com esses exemplos, a gente consegue definir a relação entre T, que é a nossa duração de símbolo, né? Genericamente é a duração do sinal que representa K bits. Quanto vale esse K, já já nós vamos identificar. Quem é TB? TB é a duração de bit. Qual a relação que existe entre a duração de símbolo e a duração de bit? No caso do 2PAM, TB era igual a T. Ou T igual a TB. No caso do 4PAM, T era 2 TB. E no caso do 8PAM, T igual a 3 TB. Ou seja, genericamente, a duração de símbolo é igual a TB vezes log na base 2 de M. Onde M é o número de amplitudes, ou mais genericamente falando, M é o número de diferentes símbolos que nós temos no sinal PAM. Então, percebam que no 2PAM eu tenho 2 símbolos. De fato, um símbolo com amplitude positiva, um símbolo com amplitude negativa.
no sinal 4PAM eu tenho 4 símbolos, essa amplitude, essa e essa. E no sinal 8PAM eu tenho 8 amplitudes, né, das quais 6 estão desenhadas aqui nessa figura, nessa terceira forma de onda. Ok? Então, TB vezes log na base 2 de M é a duração de símbolo T. Log na base 2 de 2 é 1, portanto T é igual a TB, como nós já identificamos. Log na base 2 de 4 é 2, então T é igual a 2 TB. E no 8PAM, log na base 2 de 8 é 3, então T é igual a 3 TB. Portanto, essa formulinha é a relação entre a duração de símbolo e a duração de bit. Perceba que o número de bits que cada símbolo representa no caso do 2PAM é 1, que é log na base 2 de 2. O número de bits que cada símbolo representa no caso do 4PAM é 2. E de fato, log na base 2 de 4 é 2. E o número de bits que cada símbolo representa no caso do 8PAM é 3, que é log na base 2 de 8. Portanto, esse log na base 2 de M que eu escrevi aqui é o número de bits que cada símbolo representa, que é o que eu chamei aqui em cima de K. Então, K é o número de bits que cada símbolo simboliza, que cada símbolo representa. Da mesma forma que existe uma relação entre a duração de símbolo e a duração de bit, nós definimos aqui o que a gente chama de taxa de bits Bom, apenas para completar aqui a medida ou a unidade de medida da duração de símbolo e da duração de bit é, no sistema internacional, segundos. Então nós temos a taxa de bits, que é medida em bit por segundo, que a gente representa como bit barra S, é o inverso da duração de bit, que é 1 sobre TB. Da mesma maneira, a gente tem R, que a gente vai chamar de taxa de símbolos, ou taxa de sinalização, é um nome comum em muitas referências, então eu faço questão de ressaltar. Que é medida em símbolos por segundo ou em bauds, é a unidade de medida da taxa de símbolos. E a taxa de símbolos ela é o inverso da duração de símbolo. Então, R é igual a 1 sobre TB, desculpe, RB é igual a 1 sobre TB, e R é igual a 1 sobre T. E da mesma forma que existe uma relação, então, entre T e TB, existe uma relação entre R e RB. Qual é? R, ou RB, é igual a R vezes log na base 2 de M. Ok? Basta aplicar essa fórmula da relação entre
T e TB para a gente chegar a essa conclusão, né? 1 sobre T é igual a 1 sobre TB vezes 1 sobre log na base 2 de M. 1 sobre T é R. 1 sobre TB é RB. Então, o que eu tenho aqui? R vezes log na base 2 de M, não é? Passa o log na base 2 de M para o primeiro termo multiplicando, é igual a RB, que é a fórmula que eu acabei de escrever. Então nós temos aqui definições importantes que vão aparecer ao longo de todo o nosso curso, que são duração de símbolo, duração de bit, taxa de símbolo e taxa de bits. Duração de símbolo e duração de bit medidos em segundos, taxa de bits medido ou medida em bits por segundo, e taxa de símbolos medida em símbolos por segundo ou bauts. Essas expressões que eu citei estão aí nas equações 1 e 2 e as correspondentes definições no texto. Muito bem. Qual é a principal motivação da sinalização MPAM? Percebam que a duração de bit aqui é essa, e que a duração de símbolo é maior. Então, quando eu sair da sequência de bits para um sinal, ou melhor, quando eu converti a sequência de bits num sinal 4PAM, eu dobrei a largura de pulso. Se eu tivesse convertido a sequência de bits num sinal 2PAM, eu manteria, ou eu teria mantido a duração do símbolo igual à duração do bit. Se eu tivesse convertido a sequência de bits num sinal 8PAM, eu teria triplicado a duração de símbolo. Né? Isso dá para ver pela própria relação entre o tempo de símbolo e o tempo de bit. T é igual a TB vezes log na base 2 de M, ou seja, quanto mais níveis eu tenho no sinal PAM, maior a duração de símbolo para uma dada duração de bit fixa. E qual a consequência disso? Nós vamos entender melhor essa consequência um pouco mais adiante no nosso curso, mas por hora basta a gente entender o seguinte. Um pulso de duração T, ele tem uma transformada de Fourier, um pulso retangular de duração T, ele tem uma transformada de Fourier, que é aquela nossa conhecida função do tipo seno de πx sobre πx, que é uma função sinc. E esse ponto aqui vale, se aqui for 0, aqui vale 1 sobre t. E aqui, menos 1 sobre t. Ou seja, um pulso de duração t tem como representação no domínio da frequência um sinal cuja maior intensidade está localizada no que a gente pode chamar de lóbulo principal. E quanto vale a largura desse lóbulo principal? De menos 1 sobre t a 1 sobre t, vale 2 sobre t. Hertz. Então, agora a gente conecta isso com isso.
Então, se eu aumento a duração do pulso, eu diminuo a banda. E é essa justamente a grande motivação por trás da sinalização ou da modulação PAM banda base. Quando eu saio de um 2 PAM, que é o NRZ bipolar, para um 4 PAM, e assim sucessivamente, para um 8 PAM, etc., eu vou cada vez mais reduzindo a banda ocupada pelo lóbulo principal do sinal. Então, essa é a principal motivação nesse primeiro momento para a gente fazer uso dessa modulação PAM em banda base. Porém, como quase tudo na engenharia, quando a gente tem ganho em algum aspecto, nesse caso nós estamos diminuindo a banda quando nós aumentamos a duração do pulso, ou seja, quando nós aumentamos o M, nós aumentamos a duração do pulso, portanto reduzimos a banda. Poderíamos até fazer um desenho mais representativo aqui. Se eu tiver um sinal 2 PAM, esse sinal, no domínio do tempo, portanto, tem no domínio da frequência um determinado ou uma determinada representação. Então, vamos chamar esse sinal aqui de x de t. Aqui eu tenho x de f. Se eu aumento para um 4 PAM, ou melhor, se eu mudo para um 4 PAM, num 4 PAM nós temos a duração de pulso o dobro. Se a duração de pulso é o dobro, a banda ocupada pelo lóbulo principal é a metade. Então aqui eu tinha 1 sobre t, menos 1 sobre t. E esses valores de mais ou menos 1 sobre t vão estar agora aqui. Então eu reduzi a banda. E assim sucessivamente. Quanto mais eu aumento a duração do símbolo, mais eu concentro a energia ou a potência do sinal no lóbulo principal. Ou mais eu concentro a potência do sinal num lóbulo principal que ocupa menor banda. Então, como eu ia dizendo, na engenharia, normalmente quando a gente ganha alguma coisa, a gente perde outra. E o que a gente perde quando a gente sai, por exemplo, de um sinal 2 PAM para um 4 PAM? Suponham que o sinal 4 PAM tenha a mesma potência do sinal 2 PAM. Vou tentar desenhar um sinal 4 PAM que tivesse aproximadamente a mesma potência do sinal 2 PAM. A mesma potência vamos admitir de forma aproximada que corresponda a um sinal que tem aproximadamente a mesma excursão de amplitude, ou a mesma faixa dinâmica, que é um termo que a gente já conhece. Então, se eu fizer um sinal 4 PAM ocupando a mesma faixa dinâmica aqui, qual o resultado? Percebam que a distância entre o nível positivo e o nível negativo, ou mais genericamente falando, a diferença entre as amplitudes dos dois níveis do sinal 2 PAM é essa.
Já aqui, a diferença entre dois níveis pode ser tão pequena quanto essa diferença. Então, como eu tenho agora um sinal que tem menores diferenças entre níveis, eu intuitivamente posso aceitar que o receptor vai ter mais dificuldade em identificar esses diferentes níveis num sinal 4 PAM em comparação com o sinal 2 PAM. No limite, né, se eu começar a aumentar muito o número de símbolos, mantendo a faixa dinâmica, eu vou ter níveis de amplitude que vão ficar muito próximos a ponto de poderem ser facilmente confundidos no receptor por influência de quem? Do ruído, que é aditivo. Vamos lembrar que o ruído ele afeta de maneira aditiva o sinal, o que faz com que eu tenha maior dificuldade de distinguir amplitudes que sejam pouco diferentes. A gente pode ver isso facilmente se a gente sobrepor a ambos os sinais uma determinada intensidade de ruído. Então, por exemplo, no caso do 2 PAM, eu teria essa forma de onda em branco. No caso do 4 PAM, eu teria já uma forma de onda em branco com possível confusão ou maior facilidade de confusão entre os níveis, porque a informação está contida na amplitude do sinal e, no caso, as pequenas diferenças de amplitude do sinal 4 PAM o fazem ser mais susceptível à influência de ruído do que as grandes amplitudes do sinal 2 PAM. Em resumo, quando eu aumento o número de símbolos, por consequência aumentando a duração de símbolo e por consequência reduzindo a banda, esse é o lado bom da história, eu faço com que os níveis se tornem mais próximos um do outro, ou uns dos outros, e isso dificulta o receptor diferenciar um símbolo do outro, o que vai, no final da história, levar a um pior desempenho da modulação 4 PAM em relação à modulação 2 PAM, ou da modulação 8 PAM em relação a 4 PAM em relação a 2 PAM. Então, quanto mais símbolos, mais difícil se torna a diferenciação de um símbolo em relação aos demais. A não ser que eu, para compensar essa dificuldade de identificar as várias amplitudes, aumente a faixa de excursão do sinal, o que significa aumentar a sua potência de transmissão. Então esse seria o preço a pagar pela redução de banda. Então quando eu saí de um 2 PAM e fui para um 4 PAM, eu reduzi a banda e se eu quiser ter um desempenho equivalente, ou seja, uma taxa de erro de bit equivalente, eu preciso aumentar a potência, o que significa aumentar a faixa de excursão do sinal PAM. Na figura 2.2 do livro-texto, a gente tem o diagrama de blocos de um gerador de um sinal MPAM em banda base. O primeiro elemento desse gerador é um conversor série paralelo, que, como o nome indica, converte a sequência de bits de entrada, que está sendo apresentada na forma serial, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, etc., para a forma paralela, onde o número de saídas
do conversor é log na base 2 de M, que é justamente aquele valor de K, que é o número de bits que cada símbolo representa. Por exemplo, se nós tivermos um 4PAM, o que significa isso? Que nós vamos ter log na base 2 de 4, significando que K é igual a 2, então eu terei duas saídas nesse conversor série paralelo. Então, por exemplo, esses dois bits, 0 e 1, vão ser apresentados aqui, paralelizados, 0, 0, 0, 0, 0, 1 novamente, 0, 1, e assim por diante. 0, 1 novamente. Vamos supor que seja um 0 o próximo par, um 0, etc. E cada par de bits que eu apresento ao próximo bloco, que está sendo chamado de fato de gerador MPAM, gera-se uma amplitude diferente de um pulso retangular. Então, por exemplo, digamos que o bit, ou melhor, que o par de bits 0, 1 seja representado por essa amplitude. Aqui vamos supor que seja 0, 0. Vamos supor que aqui seja 1, 1. Então, vamos mudar esse bit aqui para ser consistente. E assim por diante. Aqui a quarta amplitude, faltou um 0. Então, eu converto cada par de bits. Vamos fazer a sequência mais adequada ao exemplo que eu estou dando. Então, vamos supor que a sequência seja 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Os primeiros 2, 4, 6, 8 bits aplicados ao gerador MPAM. De novo, vamos supor que a gente esteja se referindo a um 4PAM. Log na base 2 de 4 é igual a 2, então o número de bits que cada símbolo representa é 2. Então eu tenho duas saídas no conversor série paralelo. Então esses bits de entrada vão ser apresentados aqui de forma paralela, 0, 0, 0, 1, depois 1, 1, depois 1, 0. O 0, 0 vai ser convertido por esse bloco gerador MPAM nesse pulso com amplitude, digamos que seja 1, apenas para facilitar aqui a nossa análise. Os bits 0, 1 vão ser convertidos num pulso com amplitude, digamos, menos 3 volts. Os bits 1 e 1 vão ser convertidos num pulso de amplitude mais 3 volts. E os bits 1 e 0 num pulso de amplitude menos 1 volt. E assim por diante. Aqui eu teria mais uma vez 0, 0, outra vez 0, 0, aqui 1, 1, aqui 0, 0 novamente, e aqui 1, 1 novamente. Nesse ponto do sistema, eu já tenho um sinal MPAM. No exemplo, um sinal 4PAM. Mas nós vimos na nossa análise no quadro negro que quando eu tenho um pulso com formato retangular, eu tenho um espectro do tipo seno de x sobre x. Cuja largura do lóbulo principal é 2 sobre t Hz. Mas o espectro desse sinal ele continua para a esquerda e para a direita, em torno da frequência zero, por isso um sinal em banda base. E para que eu restrinja ainda mais
a faixa de frequências ocupada por esse sinal, eu preciso, por exemplo, filtrar. Então pode ser que a sequência de pulsos MPAM nesse ponto do sistema ainda não seja adequada a um determinado tipo de canal. E vamos supor que a gente precise, então, reduzir ainda mais a largura de faixa ocupada. Uma forma de redução é a transformação dos pulsos retangulares em pulsos que sejam mais suaves. Por exemplo, em vez de pulsos com formato retangular, se eu tivesse pulsos com formato assim, ó, e assim por diante, que são esses pulsos mostrados aqui na saída do sistema, eu teria um sinal PAM ocupando uma banda ainda menor do que esse sinal. Como se faz a conversão de formato de pulso retangular para um formato de pulso qualquer que eu queira? Eu passo primeiro essa sequência de pulsos retangulares por um multiplicador que está multiplicando ela por um trem de impulsos na mesma taxa. Então aqui, se eu tenho, por exemplo, 10 pulsos por segundo, ou 10 símbolos por segundo, aqui eu tenho 10 pulsos por segundo também. Quando eu multiplico esse pulso pequeno aqui por esse impulso, vamos dizer assim, eu tenho como resultado esse pulso pequeno. Quando eu multiplico esse segundo pulso por esse segundo impulso, eu tenho esse resultado. Quando eu multiplico o terceiro pulso pelo terceiro impulso, eu tenho esse resultado e assim sucessivamente. Então, na saída do multiplicador, eu tenho uma sequência de impulsos, entre aspas, cuja amplitude, ou cujas amplitudes, são iguais às amplitudes dos pulsos na entrada do multiplicador. E agora vem a parte mais interessante da história. Perceba que eu estou aplicando a um filtro, que eu estou chamando de filtro de transmissão, essa sequência de impulsos. E nesse momento nós precisamos recordar um conceito importante. Quando eu aplico a um sistema linear um impulso, a saída desse impulso, desse sistema linear, desculpe, tem a forma H de t, onde H de t é a chamada resposta ao impulso do sistema linear. Então veja que faz todo sentido, né? Resposta ao impulso significa se eu aplicar um impulso, a resposta do sistema é a própria resposta ao impulso, H de t. Então, esse sistema linear poderia ser um filtro. Então, se eu aplicar na entrada de um filtro um impulso, a saída desse filtro é a própria resposta ao impulso. Voltando ao nosso livro, supondo que a resposta ao impulso do filtro é G de t, se eu aplicar na entrada desse filtro um impulso aproximadamente com essa amplitude, eu vou ter na saída uma resposta ao impulso cuja amplitude é proporcional a essa amplitude. Eu estou supondo que a resposta ao impulso desse filtro, ela é assim. Eu vou chamar então essa resposta ao impulso de G de t.
Então, se eu aplico um pulso estreito com essa amplitude na entrada do filtro, a saída é a própria resposta ao impulso, escalonada pela amplitude do pulso de entrada. Percebam que ao aplicar o segundo pulso na entrada do filtro, eu tenho como saída a própria resposta ao impulso, escalonada pela amplitude do pulso de entrada, que agora é negativa. Então está aqui a resposta ao impulso do filtro, negativa. E assim por diante. Esse impulso na entrada do filtro produz na saída esse pulso. Esse impulso produz esse pulso. Esse impulso produz esse pulso, etc. Então, como consequência desse processo, eu tenho como se fosse um efeito de filtragem da forma de onda PAM com pulsos retangulares, transformando-a num sinal PAM com pulsos cujo formato é dado pela resposta ao impulso do filtro de transmissão. E ao controlar a forma dos pulsos de saída, eu controlo automaticamente o espectro ocupado pelo sinal PAM. Então perceba que eu tenho agora duas maneiras de controle de espectro. Uma é por meio da duração dos pulsos, que nós chamamos de T, duração de símbolo. Aqui a gente tem também duração desses pulsos igual a T. Se eu aumentar a duração do pulso aqui, eu aumento aqui também. E o aumento da duração comprime o espectro. Então essa é uma forma de controle do espectro, aumentando a duração. Mas como T é igual a TB vezes log na base 2 de M, significa que o aumento da duração do pulso para uma dada duração de bit fixa é conseguido aumentando-se o número de símbolos M. Então, como nós já vimos, eu estou apenas repetindo o conceito. Se eu tenho um sinal 2PAM, eu tenho uma determinada largura de símbolo, que é igual à largura de bit. Se eu vou para um 4PAM, a largura de símbolo vale 2 vezes a duração de bit. Se eu vou para um 8PAM, a duração de símbolo vale 3 vezes a duração de bit. Então, aumentando o M, eu aumento a duração de símbolo, tanto aqui quanto aqui, e isso, como eu já disse, comprime o espectro. A outra forma de controle do espectro está justamente na forma do pulso transmitido, na forma do pulso PAM. Um pulso retangular, se fosse transmitido, geraria um espectro com a forma da função sinc. Já um pulso arredondado como esse que eu desenhei aqui na saída do fio de transmissão, tem uma outra ou um outro formato no domínio da frequência, que eu não sei qual é, né? Mas vamos supor que ele tenha um formato assim no domínio da frequência. Então, enquanto essa função sinc continua para a esquerda e para a direita, caindo suavemente, né? A cauda vai oscilando, caindo de forma suave, aqui a gente tem uma queda mais abrupta do espectro do sinal do que no caso da função sinc. Então, em resumo, nós temos duas formas de controle de espectro. Por meio da duração do pulso e por meio do formato do pulso. Se eu tivesse, nesse sinal MPAM, utilizado os sinais, por exemplo, com esse formato, eu já teria um outro espectro. Se eu tivesse usado pulsos triangulares, eu teria outro espectro. E assim por diante. Então, controlando a resposta ao impulso do filtro de transmissão, eu controlo
o espectro ocupado pelo sinal PAM, que é o sinal que será transmitido no canal em banda base. Então esse gerador é o gerador generalizado de um sinal PAM em banda base, que eu posso particularizar para qualquer número de símbolos. Na figura 2.4, eu tenho a particularização para um 2PAM. Um 2PAM, eu tenho um conversor, voltando aqui, eu tenho um conversor série paralelo que tem log na base 2 de M saídas, portanto, se M é igual a 2, eu tenho apenas uma saída, então eu não tenho conversor série paralelo. Eu tenho os bits sendo aplicados diretamente a um gerador 2PAM, que vai converter os bits em um sinal com 2 níveis. Então essa conversão está sendo feita ou mostrada aqui na figura. Eu tenho os bits sendo convertidos diretamente em um sinal com 2 níveis. Aqui eu já tenho um sinal 2PAM, só que é um sinal 2PAM com pulsos de formato retangular. Como que esses pulsos foram gerados? O conversor de níveis aqui simplesmente multiplica o bit por 2 e subtrai 1. 2 vezes 0, menos 1, dá menos 1. E 2 vezes 1, menos 1, dá mais 1. Então o bit 0 é representado por um pulso negativo e o bit 1 por um pulso positivo. Em seguida, eu faço a multiplicação pelo trem de impulsos, então eu gero aqui uma sequência de impulsos com 2 amplitudes também, e aplico essa sequência de impulsos ao filtro de transmissão, que nesse caso está mais uma vez se supondo que a resposta ao impulso seja ou tenha um formato de uma gaussiana truncada em t segundos, e por consequência eu tenho como sinal 2PAM essa forma de onda mostrada aqui na saída do sistema. Então esse é um exemplo de particularização do diagrama da figura 2.2, e eu posso particularizar para qualquer número de símbolos, apenas adaptando essa estrutura ao valor de M escolhido. Por hoje é só.